O Liberdade de Opinião sai do Rio de Janeiro, vai até Brasília agora, capital federal, e nós vamos até lá para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia, boa sexta-feira, hein? Bom dia, Colombo. Vamos à nossa conversa de hoje. Vamos em frente. Alexandre, o desembargador Cássio Nunes Marques, agora sim, está oficialmente escolhido pelo presidente Bolsonaro para assumir a vaga de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. A indicação foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Ontem à noite, quinta-feira, quando o presidente faz aquelas transmissões pela internet ao vivo, apresentou algumas justificativas para a escolha de Cássio Nunes para a vaga do decano Celso de Mello, que se aposenta agora no dia 13 de outubro, e nós separamos um trecho aqui para ilustrar o seu comentário. Ele é católico, tá? É família, tá? E você tem certeza que vocês vão gostar do trabalho dele no Supremo Tribunal Federal. E quero que essa pessoa vote de acordo com as suas convicções, de acordo com o interesse aí dos conservadores, tá? Mas que busque maneira de ganhar alguma coisa lá também. Não adianta você chega lá, mude e sai calado. Sim, não, sim, não. Não, eu quero que ele converse. O ano passado todo, até mais ou menos abril desse ano, vocês queriam quem para o Supremo? E me acusavam. Vocês queriam o Sérgio Moro para o Supremo, não era isso? Vocês não queriam o Sérgio Moro para o Supremo? E me ameaçavam no Facebook o tempo todo. Se não for o Sérgio Moro para o Supremo, acabou. Acabou, acabou. Tá? Bem, agora, você quer que eu troque o Cássio pelo Sérgio Moro? E daí? E daí? O famoso e daí? Quer que eu faça o quê? E daí? Quer que eu faça o quê? Ele fez um desafio aí, não é, Alexandre, a quem tanto cobrava a indicação do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro ao Supremo Tribunal Federal. O que é que você achou desses argumentos? É claro, a gente separou um trecho aí do que disse o presidente da República, mas o que é que você achou desse trecho aí da transmissão de ontem do presidente da República, justificando a escolha do desembargador do TRF da Primeira Região, Alexandre? Ele está respondendo a seguidores dele que não gostaram, né? Que disseram que ele é comunista, que ele é petista, que isso e que aquilo, né? Eu vi também as manifestações. Ele podia lembrar também, não apenas Sérgio Moro, como Mandetta. Tirou Mandetta, agora o governo acabou, né? São manifestações, desabafos do dia a dia, né? Ontem, quando eu informei aqui que já estava decidido, eu disse que ele auscultou o Supremo, viu que seria muito bem recebido, auscultou o Senado, viu que o nome seria muito bem recebido, e eu me surpreendi que até o presidente da OAB, que é um militante anti-Bolsonaro, elogiou a escolha, né? Então, é uma escolha que atende a uma demanda, eu chamaria de quase universal, e não atende aos seguidores mais empedernidos do presidente, né? Que já criticaram o presidente por outras decisões. Foi para eles a que ele se referiu, né? Falou inclusive de ser católico, né? O fato de que alguém deve ter cobrado. Puxa, mas não disse que seria um evangélico, agora entra um católico, mas é um cristão, né? É um cristão, terrivelmente cristão. Então, foi isso. Eu acho que foi uma resposta que ele deu aos seus seguidores. Alguns seguidores do presidente da República estão criticando exatamente por essa decisão tomada por ele ser mais abrangente, atender provocar simpatia, digamos assim, em um grupo de pessoas que tem geralmente antipatia por basicamente tudo que o presidente da República faz. Você lembrou bem agora, Alexandre, do presidente da OAB, por exemplo. E isso, para alguns simpatizantes do presidente Bolsonaro, é um problema. Se ele escolheu alguém que um adversário elogia, é um erro, né? Foi uma escolha mais política do presidente da República, Alexandre, nesse sentido? Eu diria que foi a escolha do meio termo, a escolha da sensatez. Olha só, esse ministro, ele sendo aprovado pelo Senado, né, vai lá para o Supremo e vai nos favorecer numa coisa. A gente não vai ficar meia hora, 40 minutos, 50 minutos ouvindo um voto incompreensível. Não vamos. Ele é conciso, ele resume o voto, ele é claro, simples,
e objetivo. Ele é o de maior produtividade no Tribunal Regional da Primeira Região, que é o que abrange o maior número de estados, né? E ele foi escolhido, é bom lembrar, ontem eu lembrei, na lista da OAB pela presidente Dilma, né? Então, ele está acima de qualquer suspeita de favorecimento, como eu disse ontem, de o presidente considerar o Supremo como uma hospedaria de alguém muito próximo dele, da intimidade dele, não foi, né? Ao mesmo tempo, ao auscultar o Senado, ele respeitou a harmonia de poderes e, sobretudo, a independência. Mostrou para alguns ministros do Supremo que independência de poderes impõe limites que devem ser respeitados, né? Ele, primeiro, ouviu bem, será que o Supremo vai receber bem esse desembargador? E vai, né? Então, essa foi a decisão sensata, né? Política também, sem dúvida. Agora, na mesma transmissão que a gente mostrou um trechinho agora, Alexandre, ele garantiu que a segunda vaga será para o ministro terrivelmente evangélico. Ele voltou a repetir essa expressão. Ele até brincou ali em determinado momento com o ministro Tarcísio, perguntando, você é evangélico? Aí pergunta para o pessoal que está atrás da câmera, vocês são evangélicos? E diz que fará isso em respeito a uma parcela importante da população. Esse fato, esse critério, a religiosidade ou a religião de um determinado indivíduo ou de uma determinada ministra deve ser levado em conta na hora de um presidente escolher um ministro para o Supremo Tribunal Federal, para um outro cargo, ou não? É o que tem acontecido, né? O presidente adota um perfil. Dias Toffoli. Qual é o perfil de Dias Toffoli? Foi advogado do PT. Qual é o perfil de Gilmar? Foi o meu advogado-geral. Qual é o perfil da primeira mulher do Supremo para Fernando Henrique? Tem que ser uma mulher, né? Para Lula, Joaquim Barbosa, tem que ser um negro, né? Para Dilma, ele fez a minha campanha, ele foi advogado do MST, no caso de Fachin. Então, todos vão para lá por motivo de algum perfil, além, claro, do notável saber jurídico que é exigido por lei. É usual isso. Então, já que nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal, vamos deixar de falar um pouquinho da provável nova composição, né? A partir do momento em que o Senado aprovar a indicação de Cássio Nunes, para falar de uma decisão tomada pela atual formação do plenário do Supremo Tribunal Federal, que ontem liberou a Petrobras para vender refinarias sem autorização do Congresso, subsidiárias da empresa. Os ministros rejeitaram uma ação em que o Legislativo acusava o governo de propositadamente desmembrar a estatal para vender as suas subsidiárias. O presidente da República, Jair Bolsonaro, comemorou a decisão por meio do Twitter. Parabeniza o Supremo, que no dia de ontem, por 6-4, autorizou a Petrobras a liberar a venda de refinarias sem o aval do Congresso. A votação foi apertada, 6-4, e nós separamos dois votos diferentes aqui. O voto do ministro Ricardo Lewandowski, que era contra a liberação da venda sem aprovação do Congresso, e o ministro Luiz Roberto Barroso, que partilhava da tese, com colegas, da tese vencedora. Vamos assistir. Uma empresa privada que possa suportar a cada necessidade de venda de ativo, precisar de uma negociação no Congresso Nacional para uma lei autorizativa. Mas aqui o que aconteceu na Petrobras permite parodiar a frase clássica de que se der o deserto do Saara para o governo administrar, em 5 anos vai faltar areia. É uma deferência que nós prestamos a um outro poder. Poder que congrega, como nós sabemos, os representantes do povo, da soberania popular. Então, o mínimo que a Suprema Corte pode fazer é se deter um minuto e dizer, espera um pouco, vamos examinar melhor essa questão. Foi a decisão correta tomada pelo Supremo Tribunal Federal, Alexandre? Antes, ao ouvir a deferência, eu fico pensando, deferência a quem lá no Senado, no julgamento de Dilma, em que o presidente é condenado sem ficar inelegível. Essa deferência é inesquecível. Mas, olha, eu não acho que tenha sido uma votação apertada, não. Seria apertada se fosse 6-5 com o voto de Celso de Mello, mas foi derrotado, inclusive, o relator. O relator Fachin foi derrotado.
Foi uma grande vitória da Petrobras, ou vitória do governo, ou vitória de Paulo Guedes. Foi um grande alívio para a Petrobras, que está endividada, vai pagar suas dívidas. E por coincidência, por coincidência de números, os números prováveis da venda são muito parecidos com os números que o governo botou na crise da pandemia, passando para estados e municípios, para hospitais, etc. São muito parecidos. E eu folgo em saber que a malfadada refinaria Abreu e Lima, que produz um diesel maravilhoso, que é o S10, sulfur, 10 partes por milhão, um belo diesel. Essa refinaria, coitada, Lula e Chávez nessa refinaria. Chávez não cumpriu nada. Era para custar 2,5 bilhões, custou 18 bilhões e meio, mas é muito moderna. Vai essa refinaria, não se fala nas outras que a Petrobras já perdeu, que Lula deu de presente para o Evo Morales. O Evo Morales foi lá, botou o exército em cima, pegou 2 refinarias e ninguém chiou. Soberania nacional foi para as cucuias. E tem aquela outra enferrujada lá de Pasadena, ainda do tempo de Lula, também de 2006, em que a ministra Dilma presidiu o Conselho Administrativo da Petrobras, que aprovou a compra, Compraram por um preço, venderam pela metade do preço, mas felizmente venderam, essa já foi também. Então as outras são refinarias até conhecidas, marcantes, mas enfim, vão aliviar a Petrobras, deixar a empresa mais ágil, mais viável economicamente, depois que, usando o termo de a Petrobras é nossa, é do povo brasileiro, meteram a mão na Petrobras, como comprovou a Lava Jato. Só na construção da Abreu e Lima, o que está na delação premiada do Marcelo Odebrecht, 90 milhões de propina para o PT, para o Partido Progressista e para o PSB. É bom a gente lembrar dessas histórias para que elas não se repitam. Nós vamos aos Estados Unidos agora, Alexandre, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania, testaram positivo para o novo coronavírus. O anúncio foi feito agora de madrugada, no nosso horário aqui, horário de Brasília. Eles anunciaram que já estão em quarentena, e anúncio feito há pouquíssimos dias da eleição americana, mais precisamente 32 dias. A eleição está marcada para 3 de novembro. Na terça-feira houve esse debate aí que nós estamos mostrando. Aliás, a CNN Brasil mostrou em transmissão simultânea com a CNN americana. Agora o candidato democrata Joe Biden também será submetido a testes, porque embora eles não tenham se cumprimentado ali como de hábito e tenham mantido alguma distância entre eles, há sempre o risco, afinal de contas estavam frequentando o mesmo ambiente ali, um ambiente fechado, e um gritando para cima do outro, Foi um debate bastante intenso, digamos assim, Alexandre, há 32 dias da eleição, o presidente Trump vai ter de ficar pelo menos 14 em quarentena, Se ele, e a gente torce para que isso aconteça, como para com qualquer outro indivíduo, se ele se recuperar bem, não tiver nenhum sintoma mais grave, ele só estará liberado para a campanha daqui 14 dias, que é o período mínimo de quarentena. Como é que isso pode impactar na campanha dele à reeleição? Olha só, vamos fazer a comparação, 32 dias. Há 32 dias da eleição aparece a Covid, o coronavírus. Há 31 dias da eleição, o líder da campanha presidencial brasileira recebeu uma facada lá em Juiz de Fora. E ficou no hospital o tempo todo. E ganhou a eleição. A cadeira vazia ganhou os debates, porque passaram o tempo todo falando da cadeira vazia, do ocupante da cadeira vazia. Lá nos Estados Unidos, eu acho que vão ter uma vantagem. Se for mantido o nível do debate, vão se livrar de um debate, graças ao coronavírus. Talvez seja isso. Você falou aí, um gritando com o outro, aí os americanos se livram do debate. Eu não creio que isso vá afetar o resultado eleitoral, porque talvez até seja vantagem para o Trump deixar o Biden falar. A gente tem ouvido coisas do Biden aí que nem Deus acredita.
Mas, enfim, talvez seja até vantagem para ele. E tradicionalmente, as pessoas sentem uma certa afinidade pelas vítimas. Ele é a vítima de um vírus, o vírus chinês, né? O que certamente falam os partidários dele, lembrariam isso lá nos Estados Unidos. Então, acho que é isso. O assessor especial do ministro Paulo Guedes, Guilherme Afife Domingos, disse que aquela proposta de limitar pagamento de precatórios para usar o dinheiro e financiar o Renda Cidadã, aquele programa de transferência de renda do governo, é esdrúxula e não será adotada. Afife diz que essa ideia não passou pelo Ministério da Economia, não saiu de lá, que a equipe econômica apontou apenas uma relação das despesas e a conta de precatórios para o próximo orçamento. É alta, segundo o Afife, salta aos olhos pelo grande crescimento. Alexandre, qual é a sua avaliação sobre essa declaração do assessor do ministro Paulo Guedes, Guilherme Afife Domingos? Lembrando que na segunda-feira o anúncio foi feito com a presença do ministro Paulo Guedes, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, e agora, ao longo da semana, as coisas vêm mudando numa velocidade atroz, e o que foi apontado como solução na segunda, agora já é visto como a pior ideia da face da Terra, né? Pois é, e lá no início da semana, quando a gente falou nisso pela primeira vez, eu me antecipei ao pensamento do Afife, né? Eu estava pensando que esse negócio não vai dar certo. Usar precatório, né? Nada a ver, ainda vão usar o Fundeb, nada a ver, não vai dar certo, né? Não deu, né? Agora, o problema deles é anunciar essas coisas antes de ter mais base, mais fundamento. Isso significa desgaste, parece amadorismo. E está cheio de gente que é antigo na política, inclusive o próprio presidente da República, né? Mas, e depois tem essa, né? Ele próprio disse, o presidente, não quero mais ouvir falar nesse negócio de renda, não sei o quê, né? Aí vai lá o relator do orçamento, lá da comissão mista do orçamento, vai lá, presidente, eu posso tocar aí, procurar uma saída para um renda mínima, para um programa de renda? Não, pode, fica à vontade. Então, ainda está lá nas mãos do Congresso Nacional, embora tenha juntado políticos, tenha juntado Ministério da Economia, provavelmente é aquilo que o Afife Domingos disse, né? Chegaram lá com elementos, olha, tem isso aqui, tem isso, né? Para evitar pedalada, né? Que é fatal, né? Como sabe a presidente Dilma, né? Então, o problema é esse. Lá no Ministério da Economia, isso tem sido usual, né? Várias vezes houve vazamento de coisas que não estavam decididas e que saíram cedo demais antes de ter um embasamento, né? Aí, como eu disse, é desgaste, é amadorismo. Agora, se a proposta não saiu de lá, como parece não saiu mesmo, não é, Alexandre, do Ministério da Economia, por que o ministro da Economia, Paulo Guedes, se submete a participar de um anúncio como aquele na segunda-feira? Porque, de certa maneira, ele passa a imagem, ou pelo menos na segunda-feira, ele passou a imagem de que, não é? Ele tinha concordado com aquilo. Se ele está no anúncio e o anúncio está sendo feito naquele momento... Por que ele foi, eu não sei, teria que perguntar para ele, mas eu suponho que, né, o pessoal estava reunido lá, o presidente, Paulo, dá uma chegadinha aqui, vê uma proposta aí que o Bittar trouxe, que está conversando com as pessoas, deve ter sido isso, né? E ele foi lá e ouviu aquilo, ele não ia interferir na hora de um anúncio desse, né, e ficou na dele, mas depois ele desmentiu, né? Desmentiu não, ele esclareceu, olha, não tem precatório nisso aí, né? E agora a Afife foi mais fundo ainda, falando até, pondo o adjetivo esdrúxula. Isso aí é esdrúxulo. Deve ter sido isso. Pois é, e agora vamos ter de correr atrás de uma nova forma de financiamento, né? Alexandre, então uma ótima sexta para você. Vai ser complicado, né? Vai, bastante. Nós voltamos a conversar na segunda-feira que vem, combinado? Um ótimo final de semana para você. Combinado. Aproveitem o fim de semana.